Gazeta Esportiva começa falando do São Paulo, que anunciou nesta tarde a contratação do meio-campista Valdívia. Jogador do Internacional, ele estava emprestado ao Atlético Mineiro e agora acertou um contrato com o Tricolor até o final desta temporada. Valdívia à parte, o São Paulo recebe o Bragantino logo mais às 9h45, num jogo que vai abrir a 6ª rodada do Paulistão. O peruano Cueva deve ser a novidade na equipe titular, ao lado dos experientes Nenê e Diego Souza. O técnico Dorival Júnior só deve divulgar a equipe momentos antes da partida. Outro jogador que vem ganhando espaço é o lateral esquerdo Reinaldo, que retornou ao tricolor neste início de temporada. Veja a reportagem de Alexandre Silvestre. Contra o Botafogo, o Reinaldo foi titular. Deu assistência para gol. Teve o nome cantado pela torcida, que agora pega no pé de outro lateral esquerdo, o Edmar. Muito bom, né, para o jogador ter o nome gritado pela torcida. Lá em Londrina, contra o Madureira, foi assim, mas quando acabou o primeiro tempo, cheguei com o Edmar, falei, fica tranquilo, faz o que você está fazendo, que você está fazendo muito bem, porque Edmar não teve nenhum lance de erro que prejudicou a equipe. Sempre eu falei para ele, fica tranquilo, joga, não sou eu, mas todos os meus companheiros. Reinaldo já sentiu essa pressão na pele, não apenas no São Paulo, faz parte da profissão. Na Ponte eu sofri algumas críticas também, na Chape do mesmo jeito. E aqui no São Paulo também, na minha saída, teve, então tem que manter sempre a cabeça tranquila, foco no trabalho, foco no que a equipe precisa, no que o treinador pede. Para Reinaldo, tudo que ele passou faz parte de um processo, serviu de amadurecimento. Fiz um excelente trabalho lá no esporte e vim aqui para o São Paulo para o meu segundo Brasileirão e vim para um time grande como São Paulo. Então, time grande como São Paulo sempre vai ter cobrança, sempre vai estar querendo mais do jogador, vai estar querendo que o jogador seja perfeito, quase perfeito. Então, parei, vi o que eu estava fazendo de errado, consertei. Erro de posicionamento que eu não tinha muito essa noção logo no começo aqui. E também chegar lá na frente, chegar com qualidade, chegar com as pernas sempre tranquila e com a cabeça também tranquila para realizar o cruzamento, para realizar um passe. O exemplo de sua evolução, o jogo passado, a construção do lance do gol, que abriu o placar. Foi um lance que o Nenê deu a bola e eu cheguei livre no fundo, né? Então, levantei a cabeça, vi que o Diego e o Marco Guilherme estavam entrando. Eu cruzei ali entre a zaga e o goleiro para um dos dois chegar e o Diego chegou na frente, fez o gol. De cabeça erguida, Reinaldo espera atravessar um longo período de paz e de bom futebol no São Paulo. Vamos lá. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. É sempre assim, né? Muitas vezes o jogador tem que trilhar um caminho de conquista de confiança. Às vezes falta um pouco de qualidade técnica, mas você pode muitas vezes compensar essa qualidade técnica com dedicação, com disciplina tática. Eu vou dar só um exemplo de jogador que não tem esse brilho técnico e hoje é titular absoluto de um rival, o Romero, por exemplo. O Romero, ele compensou o que existe de limitação técnica com aplicação tática. E acho que o Reinaldo pode seguir o mesmo caminho. Ele mesmo citou aí o aprendizado, né, por outros clubes, onde ele também foi questionado e, de repente, está vivendo um momento favorável. Um momento que tem apoio da torcida, tem respaldo. Então, tem mais que aproveitar esse momento mesmo para ganhar confiança, aprimorar os fundamentos. Flávio, eu acredito muito que muitas vezes, quando você não tem uma habilidade, você pode trabalhar essa habilidade com repetição, com treinamento, com determinação, com dedicação. É a maneira que você encontra para sobreviver, né, num mundo cheio de talentos. E eu acho que acaba sendo premiada essa dedicação. O que você não pode é esmorecer. Boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele, amigos do Gazeta Esportiva. Em inglês, torcida é suporte. Exatamente. Torcida deveria ser um suporte, né? Apoio. Mas no momento do Brasil, o cara não tem apoio nenhum. Pelo contrário. Então, o importante é que o apoio venha de dentro do clube. E aí eu estou falando em geral, para que o jogador
tenha o mínimo possível de influência externa no trabalho dele. Isso é fundamental, porque realmente, se você for olhar o número de jogadores que são queimados, porque, em alguns casos, quando é torcida uniformizada, porque não deu dinheiro para a torcida, em outros casos, porque há um interesse de algum cartola de colocar um jogador dele no lugar, outras vezes porque o cara fez um gesto que alguém não gostou, enfim. E como há uma fragilidade psicológica muito grande, você acaba perdendo jogadores. Você lembra como é que o Casemiro saiu de São Paulo? Sim. Né? Em pranto, chorando. Para ser um dos melhores volantes do mundo. Se não for o melhor. Se não for Talvez só o Sérgio Busquets pode, né? Titular absoluto da seleção, referência do time dele, referência na seleção brasileira de passada de campo. E o que deveria ter sido melhorado nele não foi, que era a estrutura, né? Por exemplo, a noção tática dele. Sim. Tem alguma dificuldade. Ele é um jogador com uma rapidez impressionante de marcação, passe longo, mas tem alguma dificuldade no domínio de bola, no toque curto, porque não foi aprimorado. E o aspecto psicológico. Chegou na Europa, o Mourinho olhou e falou, nossa, esse cara sabe tudo, mas ele não tem, ele precisa aprimorar taticamente. Foi pro Porto. Olha o jogador que o São Paulo, por acaso, vendeu, mas poderia ter simplesmente perdido. Então acontece muito isso. E não teve respaldo nenhum, respaldo zero. Então, acho assim, não tem. Cada vez menos o jogador pode contar com torcida. Ele tem que ter um respaldo psicológico mesmo, sabe? Mas isso cabe ao clube, tem que fazer. O São Paulo tem o Gabriel, que é o psicólogo da base, que é espetacular. Muito bom, ele acompanha até a base. Mas chega na parte de cima não consegue. E é um momento talvez crucial. Não consegue porque não deixa, né? É um momento crucial quando o cara vai precisar, ele vai mudar de perfil, ele vai passar a ser reconhecido na rua, ele vai ganhar mais, né? São dois momentos cruciais na vida do profissional. Quando ele vai crescer e quando ele vai ser desativado, vamos dizer assim. Uma assinatura num pedaço de papel muda a vida dele. Sim, de um dia para o outro muda. E também no dia que ele vai desativar, porque o cara não tem o preparo psicológico, muitas vezes o cara cai numa depressão terrível e tal. Mas isso é uma coisa que para o futebol tão primário como o do Brasil, está muito difícil de se pensar. Mas isso é feito entre os universitários norte-americanos, antes do draft, quando eles vão ser desativados. O cara tem um coach, tem um psicólogo, tem uma assistência social. Nada contra a linha exatamente, mas é só uma questão de preferência. Né? Aqui se trabalha muito a psicologia, a inteligência emocional para conseguir resultado. Mas a base mesmo, que é uma terapia comportamental e tem que ser individualizada, porque cada um... Isso quer dizer, se o individual não funcionar, o coletivo não vai funcionar. Cada um reage falhar, diferente, há uma cobrança maior, menor, há uma... eu sempre defendi, Flávio, há 20 anos, que os clubes tivessem um departamento de psicologia, sabe, separado, para um trabalho individualizado, para cada um. Não aquele trabalho coletivo para conseguir resultado. Né? Mas agora você trabalhar isso o também, humano. Isso é outra Sim, coisa. Claro, mas trabalhar o homem. Né? O Celso e Michele, vocês olham a diferença quando um atleta brasileiro de ponta, vamos colocar os Jogos Olímpicos, o cara vai para uma competição. O cara, ele entra, ele está tenso, sabe? Nossa, o país está nas minhas mãos e tal, né? O americano, por exemplo, você nota que o cara está leve, ele fala, eu sou muito bom, eu estou bem preparado e vou desfrutar. É isso aí. E aí faz diferença. O alemão, quando jogou com o Brasil, ele estava rindo. O brasileiro estava quase morto. A história do Thiago Silva, que é vergonhosa. Para ele e para o futebol brasileiro, para a preparação. Pô, o cara estava estressado porque ia bater um pênalti com o Chile. Que nem bateu. Não, isso aí é falta de preparo mesmo. Se não tiver estrutura psicológica, está morto. Em qualquer setor. Se você estiver desequilibrado, você não vai conseguir fazer o programa bem. Isso tem que extrapolar até o problema de casa. Você tem que... né? E o Valdívia, a chegada dele ao São Paulo, bom reforço? Flávio? Ele é muito bom se ele estiver legal fisicamente. Ele, quando apareceu aqui no Rondonópolis, ele foi para o Internacional, foi muito bem. Aí ele teve uma condição grave e aí foi para o Atlético e não foi bem. O problema dele é físico. Se ele estiver legal fisicamente, claro que sim, bom jogador. Bom, segundo colocado no Grupo A, com 7 pontos, o Bragantino tenta acabar com a sequência de 2 derrotas e 1 empate nas últimas 3 rodadas. O técnico Marcelo Veiga falou da expectativa para o jogo contra o Tricolor. Veja na reportagem de Adriano Dolfi. O Bragantino vai a campo mais cedo nesta rodada de Carnaval. Logo mais entra em campo para o 3º jogo em 6 partidas contra times grandes do estado de São Paulo.
Por isso que essa colocação, esse número de pontos para a gente está sendo muito importante, porque a gente na sexta rodada a gente já está pegando praticamente os 3 grandes, né? Que a gente pegaria durante a competição toda. Então, eu espero que a gente possa surpreender o São Paulo lá, a gente sabe da dificuldade que vai ter, mas eu acho que o planejado em relação àquilo que é para a competição para a gente está satisfatório. Para o jogo contra o São Paulo no Morumbi, o técnico Marcelo Veiga garante que fez a lição de casa. Inclusive, observou a última partida do tricolor contra o Botafogo de Ribeirão Preto e projeta a mesma formação que ajudou a garantir a vitória por 2-0, com a presença, inclusive, do peruano Cueva. Acho que o segundo tempo do São Paulo ele veio muito mais ajustado com a entrada do Cueva ali. Acho que o Dorival encaixou uma formação que eu acho que dificilmente ele vai mudar. Então eu espero que o time de São Paulo venha com aquela formação do segundo tempo. Tem muita coisa que o São Paulo ainda vai crescer na competição e com certeza a gente sabe da responsabilidade que eles têm, né, em termos de vitória. Tá jogando dentro do Morumbi, tá jogando dentro de casa, tem a obrigação da vitória, a gente tem que ser inteligente para usar isso a nosso favor. E agora a gente vai conferir como deve ser o provável São Paulo para esse duelo. O São Paulo deve entrar em campo com Sidão no gol, Éder Militão na lateral direita, Bruno Alves e Rodrigo Caio na zaga e Reinaldo na lateral esquerda. Jusilei será o volante do time, com Petros e Nenê mais à frente. No ataque jogam Marcos Guilherme, Diego Souza e Cueva. O técnico é Dorival Júnior. E agora vamos ver o provável time do Bragantino para essa partida. A provável escalação do Bragantino terá Alex Alves no gol, Everton na lateral direita, Lázaro e Guilherme Matias na zaga e Fabiano na lateral esquerda. Adenilson e Evandro serão os volantes, com William Schuster, Elton Luiz e Léo Jaime no meio de campo e Matheus Peixoto no comando do ataque. E a gente convida você de casa a participar da nossa enquete do site gazetesportiva.com desta quarta-feira. A gente quer saber qual será o resultado da partida entre São Paulo e Bragantino pelo Campeonato Paulista. Da vitória do São Paulo, empate ou quem leva a melhor é o Bragantino? Acesse o site gazetesportiva.com e vote. Vai dar São Paulo, não vai, Celso? São Paulo. E aí, Flavinho? Na enquete ou na minha opinião? Na sua opinião. Na enquete vai dar Bragantino. Os caras sacaneiam, você sabe como é que isso funciona. Ah, né? tá, vamos ver. No jogo vai ser duro pra caramba, mas 1-0 chorado pro São Paulo. Marcelo Veiga faz aquela retranqueira, né? E aí o São Paulo tem encontrado dificuldade, mas deve ganhar o São Paulo.